Olá, estamos de volta aqui do estúdio da Escola Municipal de Saúde para dar continuidade ao primeiro seminário do curso de qualificação de gestores do SUS. E estamos abordando o tema Vigilância em Saúde. Eu sou o Sérgio Sartor, sou médico, coordenador do núcleo de pós-graduação da Escola Municipal de Saúde. Estou aqui com a doutora Rejane Calisto Gonçalves, que coordena a Vigilância de Saúde no município, e a professora Marismel de Seta, que é pesquisadora e professora da ENSP. Temos várias perguntas, o pessoal está realmente participando e mandando suas questões aí. Então eu queria fazer aqui, antes de a gente iniciar o segundo bloco, onde a gente vai estar falando sobre a integração das vigilâncias e a integração da vigilância com as diversas áreas da saúde, eu queria fazer aqui duas perguntas que chegaram. Então a primeira delas, para a doutora Rejane, ela vem da Simone Pereira da Silva, da Coordenadoria Regional Sudeste. Ela enviou diversas perguntas, mas uma delas é a seguinte: como a incorporação do controle social do SUS e da participação popular tem acontecido no município de São Paulo? De forma tímida ainda, né? Mas eu acho que é fundamental que se tenha uma determinação para que o controle social chegue à vigilância, como está em outras instâncias dentro do sistema municipal de saúde. Então, assim, particularmente na coordenação de vigilância, nós estamos discutindo isso com muita presença, esse tema, porque nós achamos fundamental a participação da população, não só no controle social, mas também ajudando nas questões mesmo. É a população que conhece muito mais o seu território do que qualquer outro trabalhador que venha de fora. É fundamental essa interação, essa participação, ela é vital para qualquer sistema de saúde, não só para a área da vigilância. Então, isso tem sido muito presente nas nossas discussões com a equipe e é uma proposta de cada vez isso ficar mais, tornar cada vez mais uma realidade para nós da vigilância. Acho que é realmente uma questão importante que ela coloca. E com relação à participação popular, tem uma iniciativa que fizemos até na época lá que estávamos ainda na vigilância, que é aquele guia do cidadão vigilante. Isso. Que na verdade é um instrumento, é um texto produzido para melhorar o olhar da população com relação às questões aí da vigilância, né? Então foi um texto que foi produzido e que está sendo distribuído, e a gente tem aqui na recepção da Escola Municipal de Saúde distribuído. E vez por outra eu recebo elogios com relação àquele material, as pessoas vêm dizendo muito bacana isso e tal. Então é um texto com uma linguagem simples tal, para que o munícipe consiga ter um olhar para as questões de vigilância quando frequenta o salão de beleza, a academia, a farmácia, então os serviços de saúde em geral. Então é uma forma de qualificar essa participação, né, para que a população, com esse olhar mais qualificado, também colabore com relação ao controle, à diminuição dos riscos à saúde. E possa, inclusive, cobrar do poder público uma atuação de qualidade voltada para a sua necessidade, né? É verdade. Eu acho que esse retorno da população era fundamental para a nossa atividade. Ela tem que estar presente. Nós temos na Mostra Cultural Vigilância Sanitária e Cidadania, da qual eu sou curadora, é uma mostra itinerante, um espaço chamado Fique de Olho. Esse espaço Fique de Olho são cenários, né, de ambientes sujeitos à vigilância sanitária, que tem assim, dicas do que a população pode ver para avaliar, né, do seu ponto de vista, é claro, a qualidade e a segurança daquele serviço. Né? E o Rio de Janeiro, o Estado, há tempos atrás, ele incorporava nas inspeções, por exemplo, na inspeção na hemodiálise, ele incorporava o acompanhamento das duas associações de renais crônicos. Então, existe mesmo, parabéns, doutora Rejane, por esse esforço. Existe mesmo essa necessidade, cidadão consciente só faz bem a vigilância. Sem dúvida. Principalmente a sanitária. Então, mais uma questão que chegou aqui, do Alberto Lian, da UBS Dr. Luiz Ernesto Mazzoni.
para você, professora Maris. Ele pergunta: sempre dividimos os riscos em probabilidades e possibilidades? O risco ele existe como probabilidade, e aí e o risco, e aí ele é como ele tem sido propagado, né? Como conceito de risco, como a probabilidade de ocorrência de eventos danosos à saúde, né? Mas o risco ele existe como possibilidade, e a probabilidade se pode medir, mas a possibilidade não se consegue medir. Então, essa conceituação do risco como probabilidade, ela muitas vezes esbarra em dificuldades concretas mesmo de operacionalização. Então, precisamos aceitar que o risco tem a dimensão da probabilidade, mas que também tem a dimensão da possibilidade, que ele pode ser medido, mas que muitas vezes ele vai ter que ser enfrentado sem que possa ser medido, né? Correto. É da sua natureza. Nós vamos então agora dar continuidade ao seminário, falando nesse segundo bloco, o tema desse segundo bloco será a integração entre as diversas vigilâncias que compõem a vigilância em saúde e a integração da vigilância com as demais áreas da saúde. Então, eu queria iniciar esse bloco, quer dizer, esses temas, eu gostaria de informá-los, esses temas eles foram apontados pelos tutores do curso como sendo aqueles temas que causam mais polêmica, mais discussão na plataforma, no desenvolvimento do curso de qualificação de gestores do SUS. Então, com relação ao tema desse segundo bloco, eu queria perguntar para a professora Maris Melry, preconiza-se a integração entre as vigilâncias, principalmente na esfera municipal. Mas, no Sistema Nacional, a gente tem dois sistemas aí, né? Tem o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Há um trabalho mais integrado entre as 4 vigilâncias sob a denominação Vigilância em Saúde? Bem, essa é mais uma pedreira que eu tenho que enfrentar, não é? Então, vamos lá, porque estou em São Paulo, no município de São Paulo, mas quando falamos em sistemas nacionais, estamos falando do Brasil inteiro e com a diversidade que ele tem. Então, vamos aos 2 sistemas. Tem que ser 2 sistemas. É obrigatório que sejam 2 sistemas, não é? O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica foi instituído em 1975 por meio de uma lei nacional regulamentado por um decreto. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele foi instituído na mesma lei que se criou a Anvisa, né? Não se pode dizer que essa lei seja um resíduo, um entulho autoritário, um resquício de entulho autoritário, não. É uma lei do período democrático, não é? Da República. Não pode uma norma do Ministério da Saúde passar por cima de uma lei nacional. Então, são 2 sistemas nacionais. A portaria 3252, inicialmente, quando ela estava sendo elaborada, se queria um único Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Mas não foi possível isso, porque não é possível, a menos que se revogue a lei que criou a Anvisa. Como é que uma portaria pode passar por cima de uma lei? Às vezes acontece. Sabemos que na vida real, acontecem coisas inimagináveis. Mas, assim, é uma coisa fora da normalidade democrática. Então, são 2 sistemas nacionais. De fato, a integração quando falamos em integração, é porque há um diagnóstico de que há uma fragmentação. Então, se há uma fragmentação, eu vou integrar ou vou unificar. Porque as mudanças nos organogramas que aconteceram no país como um todo, não é o caso de São Paulo, que o serviço é recente, mas no país como um todo, foi uma mudança de organograma. As práticas elas se tornam mais integradas quando elas se mesclam, quando as práticas mudam. De fato, o que houve no modelo, eu não posso falar assim
desse lugar ou daquele lugar especificamente, mas quando olho o nível nacional, o que aconteceu foi um rebaixamento da vigilância sanitária nas estruturas, nos organogramas das secretarias municipais e de algumas secretarias estaduais de saúde também. E isso faz com que a vigilância sanitária, que tem um componente político muito forte, componente político que os técnicos da vigilância sanitária buscam negar e que consideram que ele é só para o mal, né? Esse componente político, porque ela repercute para além do seu campo de atuação, faz com que seja necessário um contato desse gestor da vigilância com a estrutura de poder, né, da própria secretaria, porque senão ele não consegue nem trabalhar. Nós temos muitos serviços de vigilância sanitária pelo país, principalmente na esfera municipal, onde os profissionais dizem que não conseguem fazer, né, as ações fiscais, as ações de fiscalização da vigilância sanitária. Não conseguem, em determinados contextos eles não lhes deixam fazer. Né? E nós sabemos que quanto mais baixo, não é uma questão de luta por poder, mas nós sabemos que quanto mais baixa é a inserção de um serviço na estrutura organizacional, menor é a sua autonomia. E a sua autonomia para realizar o seu trabalho. Então, hoje nós temos, com esse modelo de organograma da vigilância em saúde, nós temos os serviços de vigilância sanitária, por vezes, no quarto escalão de uma secretaria, para fazer uma ação que é uma ação de Estado com E maiúsculo. Enfim, quando nós pensamos as vigilâncias, né, e quando nós respeitamos cada uma das vigilâncias, nós compreendemos que cada uma delas, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador, quando nós reconhecemos que elas são diferentes, nós podemos até pensar em apoiar, né, cada uma delas nas suas fragilidades e nas suas necessidades de desenvolvimento. Quando eu penso que é uma coisa só, e são 4 processos de trabalho absolutamente distintos, eu não posso pensar em integração. Eu preciso pensar em articulação, eu preciso pensar em cooperação. E cooperação e articulação não é conseguido no estrito terreno das vigilâncias, e sim no terreno da gestão em saúde. Então é preciso que esse trabalho, que é dividido, ele não é fragmentado. Há uma divisão do trabalho entre as vigilâncias, não é? É uma divisão que não precisa ser fragmentação. E para não ser fragmentação, a receita, se eu posso dar alguma, é a da articulação, é a da coordenação, e articulação e cooperação, elas não se dão no vazio. As pessoas cooperam quando têm dilemas comuns, quando têm problemas comuns para resolver, para serem enfrentados em conjunto. Não é por ordem, não é por organograma e nem é por portaria, não é? Senão, eu já vi vigilâncias sanitárias, principalmente na esfera municipal, exaltarem o seu modelo de vigilância em saúde e terminar sua apresentação em PowerPoint com uma foto em que estavam lá. Eu vou chamar de o profissional da vigilância sanitária, o profissional da epidemiológica, o profissional da ambiental e o motorista da Kombi que ia levá-los em conjunto para a Blitz. Essa não é uma transformação de práticas no sentido, ir junto com a fazenda, no sentido que se deseja para a vigilância sanitária, ou para a epidemiológica, ou para a ambiental. Então, reconhecendo que as 4 vigilâncias são diferentes, que o poder de polícia de 2 das vigilâncias do conflito está constitucionalmente colocado fora da saúde, aí eu estou falando da vigilância e saúde do trabalhador, e também da vigilância ambiental. Então, reconhecendo isso,
não é no sentido de exaltar a vigilância sanitária ou de exaltar a vigilância epidemiológica, mas reconhecendo, né, a construção dessas práticas, as suas necessidades e as suas fragilidades, por meio da gestão, né, se pode fazer essa cooperação para a resolução de problemas, né, e essa articulação. Então, eu mudo a palavra, com sua licença, Sérgio, Sim. Eu mudo a palavra, de integração para articulação e para trabalho cooperativo. Entendi, articulação e cooperação, acho que essas são as palavras-chave mesmo. Senão vai ser a integração da Kombi. Correto. E mais um desafio aí para a doutora Regiane, né, promover essa articulação e cooperação entre as diversas vigilâncias aqui no município de São Paulo. Reitero, tem a minha solidariedade. A produção pede para avisar que está sendo colocado aí no seu vídeo os caracteres do site da Fiocruz, onde podem ser localizados os textos, né, para quem não é aluno do curso de qualificação de gestores do SUS e quer ter acesso a esse material, os 3 capítulos de vigilância em saúde. Então, aquele www está aí no vídeo de vocês agora, então podem anotar tal, e ter lá acesso a esses textos, cuja autoria, a primeira autora é a professora Marismari de Seta, que está aqui com a gente. Bom, continuando então a nossa conversa sobre a articulação, né, das vigilâncias e a cooperação, a colaboração entre elas, eu queria perguntar para a doutora Regiane, a gente sabe que o risco, né, que foi falado, os fatores de risco, os determinantes das doenças, eles não são exclusivos da área da saúde, né? Tem as condições sociais, a qualidade de vida. Então eu queria saber o que está sendo planejado ou como está sendo feita a vigilância à saúde aqui em São Paulo, pensando nessa assistência integral. Primeiro, a gente tem feito uma discussão interna, e de novo com muita frequência, por não entendermos a vigilância, aí assim, usando a palavra que, ao nosso ver, eu acho que cabe, integrada com as ações da atenção básica e das outras áreas da assistência. Então, nós estamos procurando trabalhar de uma forma muito próxima da assistência, né? Especialmente nas questões da vigilância epidemiológica e até das outras vigilâncias, porque além dessa integração com as outras áreas do sistema de saúde, temos situações onde a gente tem que trabalhar, e aí de forma articulada e muitas vezes integrada, com outros setores da sociedade e outros setores dentro da própria prefeitura e fora delas, né? Então, por exemplo, nós temos situações ainda, doenças como a sífilis, a tuberculose, que traz junto com elas vulnerabilidades sociais importantes e que só a vigilância não dá conta. Então, ou trabalha de forma integrada com a assistência social, muitas vezes com a atenção à saúde mental, atenção... Temos, por exemplo, esses dois exemplos que eu citei. Você tem outras situações que estão junto com elas, por exemplo, drogadição, moradores em situação de rua. A saúde só não vai dar conta. Então, assim, você tem que trabalhar. E nem só a vigilância, quer dizer, são situações que trazem outras variáveis que a assistência ela vai ter que estar conosco, senão a gente não consegue dar conta. Nas questões da saúde ambiental, a questão das áreas contaminadas na cidade, quer dizer, eu não tenho como fazer isso só trabalhando com os trabalhadores da vigilância ambiental, ponto, né? Tem outras áreas do conhecimento dentro da cidade que a gente tem que estar trabalhando de forma articulada e integrada para dar conta. Então, o que a gente tem procurado é trabalhar com essas outras esferas da sociedade e também mostrando a corresponsabilidade na ação, na solução desse tipo de problema. E uma outra coisa que a gente tem insistido bastante é na formação do nosso profissional, né? Embora as vigilâncias elas sejam diferentes, tem um modo de atuar diferente, ela tem muitas coisas que são comuns, né? Mas as suas especificidades, cada um trabalhador que trabalhe
em uma delas, tem que saber muito bem quais são as suas especificidades e quais são as outras que nós temos que trabalhar em conjunto ou de forma articulada. E que isso não é muito fácil, porque você tem uma postura, muitas vezes, do técnico, e aí, como a professora falou, o técnico da vigilância, que tem o poder de polícia e que tem, muitas vezes, há ainda uma confusão. Então, nós só vamos superar isso na medida que esses trabalhadores tiverem esta consciência de que a ação dele, o trabalho dele, vai além daquilo que está visível para eles, né? Então, a gente tem tentado estimular a formação desses trabalhadores para ter uma visão mais ampla, né? E aí vai também não só para o profissional de universitário, mas o profissional de nível médio que a gente ainda tem e tem na vigilância, para que todos tenham essa visão mais ampliada. Na medida que eu tenho a consciência, a gente acredita que vai ser mais fácil trabalhar de forma mais junta. E aí chegar na integração. A articulação é importante, mas eu acho que a integração deve ser o que a gente tem que perseguir, né, professora? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito de água e eu gosto muito de azeite, mas é difícil misturá-los por conta de sua natureza, suas características físico-químicas. Agora, é claro que se nós não sonharmos, não é, Rejane? Se não sonharmos, não caminhamos. Tá, então, vamos sonhar com a integração, mas gostei muito de sua abordagem pragmática da articulação, porque é isso mesmo, né? Existe academia e serviço, também precisam se articular e cooperar, né? Eu vinha conversando com o Sérgio, num dado momento, aí eu dizia para ele, olha, quando nós estamos na academia a gente tem uma liberdade muito grande para pensar e para propor. Agora, quando estamos na gestão, nós temos amarras e muitas vezes nós temos que implementar as políticas para as quais nem sempre contribuímos para construir. Então, eu citava até o Dr. Jarbas Barbosa, né? Na tese de doutorado do Dr. Jarbas Barbosa, que foi defendida aqui em São Paulo, na Unicamp, na página 78, ele discute, 77 e 78, ele discute o que é e o que não é vigilância em saúde. Então, ele diz o seguinte, que a vigilância sanitária não integra a vigilância em saúde. É uma outra prática. Até. Causou constrangimento, eu acho, pela forma como ele colocou na tese. É verdade. E porque naquele momento, os serviços de vigilância sanitária, muitos estavam querendo ser incluídos na vigilância em saúde. Então, causou muito constrangimento aquela forma, até porque ele sugeriu que essa prática, que começa no Brasil com a chegada da família real em 1808, não é? Os fundamentos dela estão lá, mudasse de nome, assim, né? Então, causou constrangimento. Mas eu creio que aquela formulação acadêmica do Dr. Jarbas tem sua razão de ser, porque quando olhamos internacionalmente, né? Quando olhamos o panorama internacional, né? Nós temos que crer que sim, que a nossa vigilância sanitária, ela é muito regulação, né? Regulação social, regulação econômica e regulação do risco. Professora Marismere, trazendo o nosso olhar um pouco mais, não tão relacional, focando tanto na integração, na articulação, na colaboração entre as vigilâncias, mas pensando na vigilância, nas vigilâncias e as demais práticas sanitárias, como é que se dá ou não se dá isso no nível nacional, de uma forma mais geral? Como é que acontece isso, né, essa integração com as demais práticas sanitárias? E o que pode se esperar da integração dessas vigilâncias com a atenção básica? As vigilâncias, elas se articulam, sim, com as práticas sanitárias, com todas. A vigilância sanitária, vou começar da sanitária, que é a mais complexa, né? E é que também tem sido colocada mais em xeque, né? Verdade. A vigilância sanitária tem os únicos acadêmicos que falam mal da própria prática. De um modo geral, se o acadêmico é da vigilância epidemiológica, ele fala bem, né? Os acadêmicos da vigilância sanitária criticam muito, né?
a vigilância sanitária. Então, começando a sanitária. A vigilância sanitária qualifica o SUS como um todo. Quer a articulação ou integração maior, não é? Seja por tratar da qualidade, né, de produtos, de serviços e de tecnologias, e entendendo a qualidade como qualidade de segurança, né, e segurança no uso, né? Então, eu não posso dizer que ela não se articula com as práticas sanitárias. Ela, às vezes, ela tem que ser um pouquinho separada da assistência, até porque ela, às vezes, intervém sobre a assistência. E como é complexo, né, um serviço de vigilância sanitária, por vezes, ter que interditar parcialmente ou integralmente um serviço próprio daquela esfera de governo. Enfim, então é por isso que ela não pode estar tão junto e misturado, né? Ela tem que também ser um pouquinho resguardada para preservar sua própria capacidade de intervenção. A vigilância ambiental em saúde, ela também negar a relação entre a atenção, né, o serviço de, vamos chamar assim, o serviço de prestação de cuidados à saúde dos indivíduos e a coletividade, em relação à questão da saúde do ambiente, é impossível. A vigilância epidemiológica, ela é bastante articulada também. De onde provém as informações, quem alimenta as bases de dados, não é? Ela é articulada no processo de trabalho. A vigilância epidemiológica, ela emite normas que são seguidas normas no sentido de orientações, né, para prevenção, que são seguidas pelo conjunto dos serviços. Eu acho que, falando em integração, em articulação, eu também digo que o campo da assistência precisa se articular. Ou a atenção básica está plenamente articulada e funcionando de forma azeitada com os outros níveis de atenção. Então, vamos parar um pouquinho de criticar as nossas vigilâncias e vamos fazer uma abordagem mais global, mais integradora para o próprio campo da saúde. Vamos tirar o que está, às vezes, no cantinho, na área de serviço, né? Eu estou falando especialmente das vigilâncias, e vamos botá-la no centro da sala de visitas, não é? E aí, reconhecendo que são diferentes. Eu só consigo coordenar um processo de trabalho se eu reconheço que os participantes daquele processo são diferentes e que cada um tem uma contribuição a dar, não é? Porque se eu achar que é tudo igual e que aquele pedaço lá é fragmentado e desintegrado, eu estou dizendo o quê? Que o restante está bem, não precisa ser discutido, não é? Enfim. Não. E aí, Rejane, como é que a gente pensa, ou o que está sendo pensado, o que está sendo planejado aí para a gente poder promover essa integração das vigilâncias com as demais áreas aí da Secretaria de Saúde, aqui no município, né, trazendo aqui para o município essa discussão, como que está sendo pensado, planejado essa articulação? Né? Então, agora no começo do ano, nós já definimos uma agenda e já começamos a trabalhar com essa agenda de fazer o nosso planejamento integrado com a área assistencial, especialmente a atenção básica, isso focado mais no território, sem esquecer as outras áreas da atenção, né? Então, a gente tem, obviamente, que não é um privilégio nosso aqui de São Paulo, mas eu acho que isso acontece em todo o Brasil, a baixa notificação de doenças, por exemplo. Então, como é que a gente pensa de mudar esse cenário? Trabalhando de forma mais próxima, fazendo com que o profissional que trabalha na assistência, no atendimento, não consiga entender, mas assim, ponha na sua ordem do dia que é importante para ele notificar aquela doença, que ele tem um olhar para aquele agravo, que ele tem um papel naquele atendimento dele para uma ação que possa ser desencadeada pela vigilância sanitária, ou pela vigilância sanitária, ou qualquer uma outra vigilância,
para que possa promover aí a saúde de população futura. Quer dizer, então nós estamos, basicamente, trabalhando de forma planejada e junto com o pessoal da assistência, essa proposta, e já começamos a fazer esse trabalho de maneira bastante aproximada. E entre as vigilâncias, é aquilo que eu falei um pouco, estamos fazendo um trabalho com cada uma delas, para que cada uma, então, conhecendo a sua especificidade, aquilo que for comum, a gente vai trabalhar de forma conjunta, aquilo que não for, cada um vai respeitando as suas particularidades. Entendendo isso, a gente acredita que é esse o caminho, né? Não é fácil, não é rápido, não é a curto nem a médio prazo, porque, como a professora estava comentando no começo da nossa conversa, se a gente for olhar, para a gente chegar nesse modelo que a gente está hoje, obviamente que essa coisa começou de uma forma que não foi muito como a gente pensa que deve ser, né? Foi de forma desarticulada também, foi de forma desintegrada, separa daqui, são 2 sistemas de vigilância, um criado por lei, outro criado por portaria. Quer dizer, nós somos fruto disso. Então, assim, se a gente não tiver essa consciência e não tiver essa disponibilidade de tentar mudar isto, eu acho que a gente não vai muito longe. Mas eu acho que na medida que a gente tiver isto muito na nossa ordem do dia, eu acho que vamos conseguir, se não chegar no ideal, mas pelo menos mudar, né? Quer dizer, não dá para a gente aceitar, a gente que é profissional de vigilância, por exemplo, para mim e para os meus pares, isso a gente já conversou, um avanço que foi a portaria 3252 e o que foi agora o que vai substituir, porque tivemos acesso ao texto, quer dizer, a minuta, quer dizer, é uma portaria focada única e exclusivamente no financiamento. A questão conceitual que se tinha tido um avanço até 2009, como a professora falou, quer dizer, foi depois da ditadura militar, quer dizer, a gente imaginava que agora a gente ia ter, de certa forma, equacionada essa falta de conceituação e tal. Quer dizer, 2009, 2013, mudou. Né? E o que vamos ficar no local? O que é que vai ficar no lugar? Então, tem a promessa de que sairá um outro documento falando dos conceitos de vigilância. Quando? Ninguém sabe. Né? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que ter esta clareza de que somos fruto de algo que vem. Né? Eu acho que, na medida que a gente tiver essa consciência, eu acho que aí fica mais fácil a mudança. Senão, a gente vai só... Né? É isso. Doutora Rejane Calixto Gonçalves, chamando a atenção aí, entre outras coisas, para a questão da notificação, né? Notificação das doenças, tal. Isso tem a ver com você, profissional da saúde, que nos vê, nos ouve aí através da Rede São Paulo Saudável, canal profissional. Nós estamos aqui ao vivo, no estúdio da Escola Municipal. Continue mandando suas perguntas para o telefone, através do telefone 3044-2975 ou através do e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco deste primeiro seminário do curso de qualificação de gestores do SUS. Até já!